You don't know the power of the dark side. I must obey my master. Now, today, you know how the lightsaber was made. I have the power to construct the real one, lightsaber. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcast. E a gente está aqui, ó, com todas as folhas da patente da Disney, né? Você consegue achar isso aqui pelo Google Patents. Embaixo da descrição do vídeo a gente vai deixar o link para vocês darem uma olhada nisso daqui. Sabre de luz que ele realmente estica e encolhe sem nenhum efeito visual de câmera. E a nossa ideia é pegar isso aí e desvendar como é que ele foi feito. Pegou aqui todos os desenhos que é a patente da Disney, deu uma destrinchada como isso aqui funciona, não só explicar como funciona esse sabre de luz incrível, que na própria patente já é descrito que é para performance, né? Fazerem aqueles espetáculos do Star Wars Experience, que tem um hotel que você vai estar dentro de uma nave espacial, onde você vai ver lutas de sabre de luz entre personagens, né? Inclusive, no momento que você estiver hospedado lá, vai ter um momento em que o Kylo Ren vai entrar na nave, né? E daí a Rey vai fazer um embate. Eles fizeram um sabre de luz, que é um sabre que realmente, na hora que você aperta, ele estica, e na hora que você aperta de novo, ele recolhe. E ao invés de somente a gente explicar como é que funciona esse cara aqui, que tá muito legal, a gente vai fazer uma experiência com um conceito, que é um conceito que é patenteado pela gente, que é o porcótipo, usando materiais bem básicos, né, para fazer um modelo muito rápido, para entender como é que funciona esse sabre de luz aqui, qual que é o encantamento que existe aqui. Tem até um vídeo na internet que mostra que ele talvez funcionaria igual uma trena, mas a gente descobriu que é um pouquinho mais legal do que isso. Quer saber como fazer um sabre de luz? Então fica até o final do vídeo, dá joinha, que é muito importante pra gente, se inscreva no canal. Então vamos ver como é que foi feito o novo lightsaber do Star Wars. Cara, parece real, da pessoa apertando, da Rey, do magista lá que se disfarça de Rey, apertando o sabre de luz e ele nasce, né, o sabre, ele cresce. O que a gente tem hoje de sabres de luz, que são cópias muito fiéis, muito bem feitas, eles são um cabo, né, ou a parte da pega do sabre, igualzinhas que tem no filme. Os mais primos são usinados em metal mesmo, pintados, né, feito todo o acabamento, mas a lâmina, ela é uma peça de policarbonato. Policarbonato é um polímero, vulgo plástico, muito resistente, usado para várias coisas, por exemplo, lanterna, vidro de avião, alguns para-brisas, escudo, por exemplo, da Polícia Militar, até alguns tipos de blindagem são feitos em policarbonato. Policarbonato é um material altamente resistente, aguenta uma carga de impacto e ele é muito versátil. Só que essa lâmina que fica nesses sabres de luz, eles são fixos, recebe um fosqueamento na hora que você liga a luz, cor que sai desse tubo que diferencia, e daí na hora que bate no tubo, bate por refração e reflexão e parece o sabre de luz aberto. E daí dá pra brincar, as pessoas ficam golpeando com ele e tal. Bom, mas como todo mundo sabe, o sabre de luz de um Jedi, o que chegou mais perto é falar que é um feixe de plasma. O que é isso? São elétrons, você liga e ele para numa certa altura. Um monte de gente já tentou replicar isso, né? Tem até um outro site muito legal, que o cara ele vai fazendo várias experiências com vários tipos de sabre de luz, tentando fazer com o cabo, com o sabre de luz, mas você vê que ele tem um tanque de hidrogênio atrás, ele tem umas coisas para poder fazer o sabre de luz cortar. Até hoje, a única coisa que chegava mais perto de um sabre de luz, assim, quando a gente fala sobre o tipo, é aqueles de brinquedo. Você tem a lâmina retrátil. É o que chega mais perto de você ter realmente alguma coisa. Só a empunhadura e depois você tira a lâmina. Então aqui tá a patente desse sabre de luz, desse sistema, desse mecanismo que é usado no sabre de luz. E tem todos os desenhos de como é o circuito, como eles são feitos. E a descrição do produto.
Então, o que a gente fez? A gente leu essa descrição, tem um pouco a ver com o conceito da trena, mas vai mais longe do que isso. Mais a ver com propriedades de materiais. E ao invés de somente tentar explicar para vocês como é que funciona, a gente vai tentar simular ou emular um sabre de luz aqui. Feita de um jeito que aqui no escritório a gente usa bastante, que chama porcótipo, ou um protótipo porco. Esse termo, inclusive, ele é patenteado pela gente. E qual que é a ideia do porcótipo? É você fazer de uma maneira muito rápida, barata e com materiais simples, e entender como é o funcionamento das coisas, às vezes fazer teste de produção, teste de produto. A gente vai mostrar algumas imagens aí de algumas coisas que a gente faz porcótipo. Vocês olham aí na imagem, que vocês estão olhando, você vê que aí já tem a figura 5, que é uma vista lateral, né? E a parte da frente do sabre é onde tá ali o 212 ali, né? Então a gente pode ver que tem 3 rodinhas aí, 3 roldanas, 3 aqui no centro, tem mais uma lá na traseira dele, e a gente vai explicar como é que isso aqui monta. É muito legal porque ele recolhe e estica a lâmina, né? E o sistema é muito louco. Eu tenho até aqui um modelinho bem simples de um porcótipo que foi feito. Olha lá, esse aqui é um primeiro teste deles. Dentro da patente a gente descobre que tem uma cabecinha, né? Na ponta do sabre de luz tem uma cabecinha, né? Uma finalização, uma parte arredondada. Isso aqui está simulando como se fosse a finalização. De fato, o que acontece é que ele não funciona igual a trena. Como é que a trena funciona, basicamente? É um aço mola, né? Um metal, que ele é um pouquinho curvado. Ele mantém a estrutura porque ele é curvado na longitudinal, então, ou seja, ele é um pouco abaulado. E no caso do sabre de luz, o material ele é conformado dentro do próprio sabre de luz, que aqui na frente dessa figura dá para reparar que o que acontece com o produto. Eu vou fazer aqui o modelo para vocês entenderem. Você tem uma película de plástico, aqui eu estou simulando com papel. Tem uma película de plástico que é enrolada, uma fica enrolada num cilindro e a outra fica enrolada em outro cilindro, no cilindro de trás. O que acontece aqui? Isso daqui vai desenrolando e vai empurrando isso daqui para cima. E quando ele vai passando nesse anel, o que era chato lá atrás vai ficando arredondado aqui, assim. Ele vai ficando arredondado e é assim que nasce o sabre. Na hora de recolher, ele volta, ele recolhe e volta para a bobina. Parece umas línguas de sogra. Então, na hora que ele estica, ele vai moldando, porque ele vai passando nesse molde e vai fechando esses duas partes, porque aqui ele tem 2 lâminas mesmo, né? Cresce até o tamanho que precisa, então ele fica com uma resistência no material, tá? E por dentro, além disso daqui, corre uma fita LED. E por que essa capinha é uma parte importante? Porque nessa capinha que a gente percebe que existe a fixação para a lâmina, para os 2 lados da lâmina, e existe a fixação para o LED. Tá, poderia ser uma trena. E aí é que está a grande sacada desse projeto. Quando a gente fala em geometria, como é que a gente sabe o comprimento, né, de um círculo aqui? Você faz PR, né? É o comprimento dessa corda aqui, que está aqui, tá? Então, para descobrir como é que eu planifico isso daqui, eu faço a conta de PR e descubro a planificação dele aqui. A gente descobriu, por exemplo, que as lâminas, elas podem ter algumas variações. Elas podem variar de 1,27 centímetros de diâmetro a 7,62 centímetros de diâmetro. Essa lâmina pode se estender de 76 a 1,86 m. Legal, né? Depende do sabre. Sabe, a gente vê sabres de diferentes tamanhos. Quando eu planifico, essa metade aqui, ela é o equivalente à metade de um círculo. E essa metade, a outra metade, ela tá plana. Quando ela cruza esse anel ajuda a formar isso daqui. E dentro aqui da patente tem um negócio que ele vem do plano e vai formando isso daqui. E quando encontra as duas certinho aqui. Por que que ele não abre, ele não desmancha? Porque aí vem a questão da propriedade de material. Eles não falam que polímero que é, mas é um polímero altamente flexível, mais resistente. Essa lâmina pode ser uma lâmina de policarbonato. Ele é um tipo de material que você pode enrolar e desenrolar ele e ele não vai ficar esbranquiçado. Tem uma puta de uma inteligência que é como eu recolho e faço essa lâmina ficar maior ou menor. Ou seja, o tamanho da bobina aqui, o tamanho de quanto eu enrolo,
vai determinar o tamanho do sabre de luz, né? Dependendo do sabre de luz. Existe uma outra situação que também é possível ser feita. Se eu tiver fechado nos dois sentidos e coloco ele aqui, eu também consigo achatar e dobrar, saindo do plano e formando o sabre. Por que eles fizeram separada, não fizeram junta? Eu desconfio que seja para não entrar ar, para não travar, porque isso daqui às vezes, ó, vira uma bolsa de ar. Se estiver preso aqui, por onde vai sair ar e pode amassar também da maneira errada. Daquele jeito eles têm mais controle. Aqui nessa figura 102 que aparece, tem aqui na parte frontal chamada Blade Form. Essa Blade Form, dá para ver que ela é um plano que ela vai virando um círculo. O porcótipo é para isso mesmo. E o que a gente vai precisar para esse porcótipo? O porcótipo é uma maneira da gente estudar e testar algumas viabilizações. Então, famosa fita crepe. Ó, isso daqui a gente vai usar para simular as lâminas. Isso aqui é papel de acetato, aqueles papel de encadernação, né? Pode ver que ele é mais resistente, ó, né, do que o papel. Carretéis para simular esses rolos. Um negócio aqui, ó, que eu comprei, que é um negócio de vinho, tá? Para explicar um pouco mais como é que funciona esse processo. Alguns canudinhos para a gente usar de eixo. Um funilzinho para a gente simular aquela ponta, né, da frente, onde ele vai realmente se transformar numa blade. E essa caixinha que é provavelmente onde a gente vai fazer o sistema. Óbvio que tudo isso a gente vai fazer um porcótipo, ou seja, a gente vai entender esse funcionamento. Então a gente comprou umas tampinhas aqui para simular aquela ponta. Vamos montar a experiência desse sabre de luz e mostrar como é que funciona. É muito legal e é muito inteligente. Aqui eu tô com o meu amigão aqui que eu tenho há anos, que é o... Tá maluco? O Elmo do Darth Vader, o grande mestre Sith. A ideia desse porcótipo é a gente mostrar a funcionalidade. Então a gente não vai pegar ele na mão, a gente não vai abrir ele. Se vocês quiserem, a gente pode fazer aqui na impressão 3D. A gente faz um modelo funcional. Também pra gente mostrar um pouco dessa história do porcótipo, ele ajuda a entender como funciona um sistema. Em vários projetos aqui dentro da empresa, a gente usa isso em diversos projetos, né? A gente ultimamente está fazendo um respirador, fez um porcótipo para poder fazer teste, né, 1 para 1. Não quer dizer que ele é necessariamente feio, ele é feito de maneira rápida, eficiente para começar a entender e já validar alguns processos. Fazer a companhia pra gente, ele é o mestre Jedi que vai ensinar. Para explicar, eu peguei também esse negócio de vinho, que ele é mais interessante para a gente explicar como é que é o funcionamento, tá? Se você reparar, ele é uma chapinha, né? Essas coisinhas de vinho aqui é uma chapa dobrada, ó. Uma chapa planificada e ela forma esse troco de cone. Ó que legal. Como é que ele é? Uma chapinha, né? Esse negócio de botar vinho. Usando a espessura da minha régua, ó. Corto uma. Esse plástico, que é um plástico de fazer encadernação, né? Inclusive de um lado dele ele é mais áspero, do outro ele é mais fininho. E se você entortar ele, ó, ele ganha uma estrutura. Essa é a característica de alguns plásticos, que é isso que lá na Disney eles estavam falando. Eu vou exemplificar aqui. Então, basicamente, ele vem num tubo aqui atrás. Ele tá planificado aqui, eu empurro, ó. E aqui dá para dar o exemplo dele girando e ficando no formato. Como é que eles garantem esse formato e essa coisa, né? Eles têm no topo da pecinha, eles botam, por exemplo, uma casinha aqui em cima. Essa aqui é a principal parte da nossa lâmina. Ixi, tô apanhando aqui para colar isso aqui. Vamos lá no nosso conezinho, cortar. Tirei. Vamos tentar deixar, ó, no mesmo diâmetro daqui. Sobe. Ó, como se fosse... Ixi, simular. Ó, como estrutura. É que esse plástico ele é muito ruinzinho, mas ele estrutura, ó. Ele vem aqui, ó, plano. E eu consigo ir empurrando e ele vai formando o sabre de luz. Tá vendo? Uau, uau. Tá vendo? O que acontece? Isso daqui faz a nossa função aí do corpo do sabre de luz. Então ele vem. Tá vendo que ele não tem a distância como chegar até o fim? Como é que eu faço? Foi o que os caras pensaram que é... E se eu colocar um carretel
ó, um canudinho aqui para exemplificar a rotação desse eixo bobo que vai estar aqui, ó. Tá? Esse carretel aqui. Até o carretel. Aqui. Ele vai recolhendo aqui, ó. Vai enrolando nesse carretel aqui. Passar, eu vejo onde ele vai chegar. Exatamente 2 rolos assim, que eles vão girando para recolher ou empurrar as lâminas. Olha mais uma parte, que ela vem aqui. Ó. Tá? Quando ele recolhe, ele puxa isso daqui, ó. Só que ele puxa ao mesmo tempo, ó. Olha ele recolhendo lá. Ó. Ele puxa ao mesmo tempo. O outro eixo, ele vai estar aqui e vai puxar a segunda. Ela vai puxar a segunda, uma puxa por baixo, a outra vai puxar por cima. Uma roda recolhendo aqui, a outra vai recolher aqui, tá? Elas recolhem assim, né? Eu vou cortar aqui só pra gente igualar, tá? Ao mesmo tempo. Inclusive na patente você vê a corrente que faz isso, tem um sistema que permite isso. Essa daqui, enquanto está girando para cá, essa está girando para cá. É uma mesma corrente e ele vai puxando, ó. Acho que deu para entender aqui como é que é o funcionamento. Aqui na parte final ele tem uma outra peça que usa a fita de LED e essa fita de LED é que vai dar a luz pro sabre de luz. Mas eu acho que já deu para entender aí com o nosso protótipozinho rapidinho como é que é a ideia, né? Ele usa uma propriedade do material, essas duas partes, ao invés deles fazerem só um pedacinho de sustentação, eles criam a blade inteira. Então assim que eles fizeram para colocar todo o material dentro do cabo do sabre de luz. Bacana isso, né? Esse aqui é um sistema de porcótipo para explicar como é que funciona. Então isso aqui, o que a gente partiria? Resolver qual é o melhor plástico para fazer isso, qual é o melhor material para fazer isso. Esse material aqui ele não é o material adequado. E o interessante é que você tem um sistema tipo um cone, igual esse PT aqui, tá? Que esse sistema tipo cone auxilia na hora dele afunilar e empurrar esse material, essa peça para fora. Quando empurra, ela trava uma na outra. É um produto sensacional porque vocês viram, a gente testou aqui com papel, foi o que deu mais certo. A ideia do porcótipo não é ficar bonito, por isso que chama porcótipo, mas é mostrar como é que é o sistema de funcionamento. O conceito aqui das bobinas funcionaram muito bem, então aqui a gente já validou algumas coisas. Validou que esse sistema que eles estavam imaginando, ou que eles criaram lá, funciona. Agora a questão é descobrir qual é esse material, tá, que é feito. O motor é simplesmente você coloca as distâncias certas de fita, né? Que o motor ele é ligado, né, por uma corrente. Essa corrente é uma única corrente que faz todo o sistema funcionar, tá? Recolhendo as duas lâminas. Assim, é assim que funciona o sistema desse sabre de luz. Então é uma pegada muito inteligente, muito legal, depende muito de material e de muito estudo. Então, além de tudo, pô, os caras estão de parabéns porque eles mandaram muito bem no sistema que eles fizeram. E, cara, vejo a hora de botar a mão nesse sabre de luz. Espero que tenham gostado, acho que esse vídeo vale um joinha, como expliquei como é que funciona a base do funcionamento desse sistema, tá? E eu vou continuar desenvolvendo aqui para ver se eu consigo fazer um automático, inclusive na impressão 3D, tá bom? É isso aí, espero que tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha, aperte o sininho para receber mais notificação e até a próxima!